Hoje eu vou falar de um livro que eu comprei no impulso pela capa. É O Jardim Secreto, de Frances Hood Burnett. Me diz se a capa não é linda, gente. É maravilhosa. Capa dura, não pude resistir. Maravilhoso. Falei, preciso ter isso na minha estante. Eu estava em São Paulo e aí encontrei o livro e falei, preciso comprar. Bom, esse livro é um clássico de conto de fadas. Ele foi escrito em 1911. Tem até já filme, né, baseado nele. E ele é um filme bem bobo, bem leve. Eu tive até um pouco de dificuldade de ler, porque não é uma trama que me prenda, mas eu falei, não, eu vou até o final. Ele é a história de uma menina que ela é uma menina filha de ingleses, mas ela nasce na Índia, o pai dela trabalha lá, ele faz parte das Forças Armadas, e, e ela foi uma menina sempre muito reclusa, muito rica, muitos empregados, a mãe lindíssima, nem olhava para ela, os pais nem olhavam para ela, e ela vivia com os empregados, mandando nos empregados e batia nos empregados. E ela tem por volta de uns 10 anos, quando um dia ela percebe que a casa vai ficando vazia, ela ficou ali meio esquecida na casa, a casa é muito grande, e aí ela fica sabendo que a família dela morreu, pai, mãe, alguns empregados, e morreram de cólera, né, na época da cólera, e ela foi mandada, os pais tinham deixado escrito que o tutor dela seria o tio, o irmão da mãe. E aí ela é mandada de volta para a Inglaterra, onde mora o tio é uma pessoa muito rica, mora numa casa gigantesca. Chega lá, ela nem conhece o tio, ela conhece apenas os empregados que são designados para tomar conta dela e tudo, mas lá ela se depara com uma vida muito diferente, né, do que ela tinha na Índia. Na Índia as pessoas faziam as vontades dela, faziam salamaleques, como ela diz, e para entretê-la, e lá na Inglaterra não. E aí ela começa a ter uma vida confinada dentro de casa, mas ela começa a ficar muito nervosa, ela começa a querer ir para fora de casa, a primavera começa a aparecer, e, e aí ela, quer dizer, saído do inverno, né? E aí ela começa a ver que aquilo tudo é muito diferente, ela começa a caminhar pelos jardins, até que ela ouve a história de que existe naquela casa um jardim secreto, totalmente escondido, porque a mulher do tio tinha um jardim que ela cuidava junto com o tio e ela se machucou naquele jardim e logo em seguida ela faleceu. Então ela começa a ficar muito entusiasmada com aquela história do jardim e começa a querer procurar o jardim, até que ela encontra o jardim. E aí, passado um tempo, ela tem uma espécie de babá que toma conta dela, que é a Marta, e essa Marta tem 12 irmãos. Um deles o irmão da Marta, ele é um encantador de bichos. Ele, ele cuida dos bichos, da floresta, e os bichos conversam com ele conversa com os bichos, e ela conhece esse menino, e ela fica encantada por esse menino, a forma como ele cuida dos bichos e trata dos bichos. Aí um dia em casa, aquela casa gigantesca, tá chovendo, ela não pode ir lá para fora, e aí ela começa a andar por dentro de casa, ela já tinha ouvido um choro de criança dentro de casa, ela não entendia muito bem aquilo, até que ela começa a andar dentro de casa, uma casa com 100 quartos, ela começa a abrir as portas e ela se depara com um menino da idade dela, 10 anos, e aí ela descobre que esse menino, na realidade, é primo dela, é filho do tio. E o tio meio que escondia esse menino porque era doente, o tio também não ligava para ele. E esse menino ficou com uma coisa na cabeça de que ele era doente, então ele ia morrer, então para que sair de casa? Então ele não andava, não é que ele não andasse, ele sabia andar, ele tinha pernas para andar, mas ele, por ser doente, ele não fazia esforço. E aí ela conhece esse menino e o menino gosta dela e ela gosta do menino e eles começam a brincar, a trocar ideia. Ela começa a contar as coisas que ela vê lá fora, ela conta do jardim. E o menino um dia resolve que ele vai sair para conhecer o jardim. E aí ele começa a fazer incursões pelo jardim e ele gosta do que ele vê lá fora. E o que ele vê do lado de fora dá tanto ânimo a ele
que ele resolve que ele vai ser um menino não mais doente, mas sim saudável, e que ele vai voltar a andar. E aí ele começa a fazer treinamentos para andar de novo, e enfim, até que ele consegue. E aí, num dado momento, o pai volta para casa e o pai volta para casa e quando chega em casa se depara com a felicidade de encontrar o filho dele bom. E a história é isso, é uma coisa bem, bem basiquinha, bem água com açúcar. Não é uma história que me prenda, mas eu fiz questão de ler, até porque eu tinha comprado, né? E a capa, maravilhosa, muito linda, vai ficar para minha estante, muito lindinha. Mas quem gosta desse tipo de história, vale a pena ler, é bem escrita e eu gostei. Beijo.